bem com vocês? Bom estarmos aqui mais uma vez juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje o estudo vai ser muito interessante, um estudo muito bonito. Eu acho que é o assunto mais bonito da Bíblia, quando virá nosso Senhor Jesus. Nós vimos no estudo passado com relação como ele viria, né? E hoje nós vamos ver quando ele virá. Nós vimos que Jesus viria em carne e osso, de forma corpórea, da mesma forma que ele subiu. Ele viria nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele vai vir com os anjos, né? E vimos também que os justos vivos, junto com os justos que morreram, mas que agora ressuscitado, irão encontrar com Jesus nos ares. E hoje nós vamos ver quando tudo isso vai acontecer. Quando é que vai se cumprir a promessa da volta de Jesus? Então vamos lá para o nosso estudo, mas antes vamos fazer uma breve oração. Querido e bom Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Precisamos, Pai, em nome de Jesus, do teu Santo Espírito para o entendimento da tua palavra. Nos unge, Pai. Perdoa os nossos pecados. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os discípulos estavam junto com Jesus e os discípulos perguntaram a Jesus quando é que essas coisas, quais os sinais das coisas que Jesus estava falando sobre a sua volta, quais os sinais da sua volta. E aí Jesus começa a passar para os seus discípulos os sinais da brevidade da sua volta, para que nós entendêssemos na linha do tempo o momento correto que Jesus estava próximo de voltar. Dia e hora, ninguém sabe, isso não nos foi revelado. Isso é muito importante. Existem muitas pessoas que ficam marcando dia e hora para a volta de Jesus, mas isso não foi revelado na sua palavra. Nós não sabemos, mas Deus nos deixou, Jesus nos deixou, assim como que pistas, para que nós identificássemos ao longo da história do mundo o momento em que estivesse se aproximando da volta dele. Então vamos ao estudo? Mateus 24, 3. Diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Então os discípulos chegam para Jesus e falam assim: nos diz quais os sinais que vai haver quando estiver próximo da tua vinda, quando estiver próximo de tudo isso aqui acabar. Foi o pedido dos discípulos a Jesus. Vamos ver o que Jesus responde para ele? Então nós vamos agora para o livro de Lucas. Lucas capítulo 21, 20 a 24. Lucas 21, do 20 ao 24. Aí Jesus começa assim, ó. Quando, porém, virdes Jerusalém ser sitiada de exércitos, sabeis que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e que os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem no campo não entrem nela. Porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão a fio de espada e serão levados cativos por todas as nações, até que os tempos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então Jesus está falando assim, ó, quando vocês virem Jerusalém ser sitiada, e Jerusalém realmente foi sitiada, no ano 70 já da nossa era. O exército romano sitiou a cidade de Jerusalém e quem estava lá dentro, que não fugiu, acabou sendo morto a fio de espada. Mas os que conheciam a profecia, os que sabiam do que Jesus havia dito, fugiram, saíram de dentro da cidade e se salvaram. Então a história diz que não veio nenhum cristão a morrer, porque eles estavam preparados, eles estavam cientes. Jesus havia avisado para eles do que viria a acontecer. Então isso foi um sinal já da volta de Jesus, do começo da história, né? A destruição de Jerusalém, que foi, então, como eu já disse, no ano 70 da nossa era. A partir daí, porque Jesus foi dando gradativamente os sinais,
Quais, né, outros sinais foram dados por Jesus? Mateus 24, 21. Vamos voltar a Mateus, nós vamos ficar bastante hoje no livro de Mateus. 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e não haverá jamais. Foi a perseguição dos cristãos que começou depois dos anos 70 e foi até o ano de 1773, que nós chamamos a Idade Escura, a fase escura da história do mundo, onde muitos cristãos foram perseguidos, foram presos, foram queimados até em fogueiras. Queimados em fogueiras por serem obedientes à palavra de Deus, por se negarem de deixar de obedecer à palavra de Deus. Então, esse foi uma grande perseguição que houve com cristãos, que durou esse período. Vocês podem pesquisar isso pelo Google, em enciclopédias, isso tudo vai estar escrito lá, tá bom? Vamos ver ainda Mateus 10, o 16 ao 22. Mateus 10, do 16 ao 22. Diz assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente, e simples como a pomba. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis com o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala por vós. O irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que levarão contra os progenitores e os matarão. Os filhos serão contra os seus próprios pais. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Então, isso aqui é a descrição do que aconteceu lá na grande perseguição. Filho denunciando pai, pai denunciando filho, seriam levados na presença dos governadores, na presença dos reis, tudo por estar obedecendo à palavra de Deus. Isso já se cumpriu perfeitamente, como eu já falei, que foi a grande perseguição que acabou em 1773. O que aconteceria após 1773? Vamos voltar para Mateus 24, 29. Vamos ver mais o sinal do que deveria acontecer. Logo em seguida a tribulação, lembra que Jesus falou? Nós acabamos de ler. Daqueles dias, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, o sol ia ficar escuro, a lua não ia dar claridade, e as estrelas iam cair do céu. O sol ficou escuro no dia 19 de maio de 1780. Foi o dia escuro, se vocês pesquisarem, vocês também vão ver isso. Não é que houve um eclipse, não, simplesmente o sol não deu a sua luz. Ficou um dia absolutamente escuro e, consequentemente, a noite também. Então, foram 24 horas de perfeita, de completa escuridão. 19 de maio de 1780. Depois, no dia 13 de novembro de 1833, houve uma queda de estrelas. Repare que um acontecimento não se sobrepõe ao outro. Ele segue exatamente a ordem conforme Jesus falou para os seus discípulos. E agora as estrelas, em novembro, no dia 13 de novembro de 1833, as estrelas caem do céu. Houve uma queda grande de estrelas no céu. Como é chamado, então, o período que vem a seguir,
o período que vem depois que essas profecias se cumpriram. Nós vamos ver agora em 2 Timóteo, 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, qual é o nome do período que se segue a partir dessa queda das estrelas, do escurecimento da lua, do escurecimento do sol? Últimos dias. E está dizendo aqui que serão tempos difíceis. Como está sendo os tempos? O que você acha? Está fácil? Está tranquilo a situação do nosso planeta? Tá bom do jeito que tá para você? Não, né? Estamos vivendo tempos realmente difíceis. E a palavra de Deus diz que são os últimos dias. Isso é uma notícia boa no meio de tanta coisa ruim acontecendo. Mas vamos continuar aqui estudando. O que haverá então nos últimos dias? 2 Timóteo 3, do 2 ao 5. Pois os homens serão egoístas, serão avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Que quadro perfeito do momento que nós estamos vivendo. O homem é egoísta, é avarento, arrogante, desobediente a pai e mãe. Tudo isso aqui é perfeito, se encaixa perfeitamente com os dias que nós estamos vivendo. Isso só mostra o quanto a palavra de Deus é verídica, o quanto que nós podemos confiar na palavra de Deus. Olha, diz que os homens serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando entretanto o poder. Foge deles. A palavra de Deus diz que a gente tem que fugir deles, porque são traiçoeiros, são arrogantes. Vamos ver mais uma passagem no livro de Tiago, Tiago 5. Tiago 5. 3, 1, 2 e 3. Atendei agora, ricos, chorais lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas. Conhece essa palavra? As riquezas são corruptas, por quê, né? E as vossas roupagens, comidas de traças. A roupa deles serve para comida de traças. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós. E há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulaste nos últimos dias. Olha isso, olha o quadro. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor. Ou seja, até no salário eles estão lesando os mais pobres, roubando os mais pobres, mas isso está chegando até os olhos e aos ouvidos do Senhor. Nada do que acontece aqui nessa terra passa desapercebido aos olhos do Senhor. O nosso Senhor está atento a cada situação. Não pense que Ele não está vendo o teu problema. Ele está vendo e na hora certa Ele vai agir. Confie no Senhor. Vamos ler ainda uma passagem de 2 Pedro, capítulo 3, o versículo 3 e 4. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, ou seja, tirando sarro, brincando, andando segundo suas próprias paixões e dizendo:
Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os meus pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então eles não acreditam que Jesus vai voltar. Ele falou, desde que meus pais morreram, tudo continua do mesmo jeito. Nada mudou. Onde está a promessa da vinda dele? Ele não falou que ia vir? Cadê? Não veio. E muitos ainda dizem, não virá. É assim que é tratado. Mas vamos continuar aqui para Mateus 24, 5 e 8. Mateus 24, 5 e 8 são mais alguns dos sinais, mais algumas da situação desse mundo. 5 e 8. Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Já viu alguém por aí se dizendo ser o Cristo? Já, né? Enganarão a muitos. Ainda vai ter quem acredite. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Temos tudo isso, não é mesmo? Porém, tudo isso é o princípio das dores. O Senhor, nosso Deus, está dizendo, olha, vai haver fome, vai haver terremoto, vai haver várias coisas acontecendo. É o princípio das dores. Ele usa aqui para ilustrar essa cena, essa situação do mundo, como uma mulher grávida. Ela começa a sentir as dores do parto. E conforme vai chegando o momento do bebê nascer, essas dores vão se intensificando, ou seja, o espaço entre uma e outra vai diminuindo. É igual os acontecimentos. Acontece terremoto, furacão, fome, o tempo todo. Mas agora, esses acontecimentos estão diminuindo o espaço entre um e outro. Está acontecendo tudo ao mesmo tempo. É o que a palavra de Deus nos fala, nos mostra. Conforme tudo isso vai acontecendo, a proximidade do grande dia da volta de Jesus. Mas qual será, então, o grande sinal que procede à volta de Jesus? O último grande sinal para que Jesus volte. Mateus 24, 14 responde isso para a gente. Será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Aqui está a nossa responsabilidade, aqui está a nossa parte, a minha e a tua obrigação de levar esse evangelho a quem ainda não conhece. Não importa se você não conhece tudo, o pouco que você já aprendeu, você tem que ir passando para as pessoas, porque quando esse evangelho for pregado a todos, virá o fim. Então, eu e você podemos colaborar para que o fim chegue, para que Jesus volte, se nós cumprirmos a nossa parte, pregarmos, falarmos para as pessoas que Jesus está perto de voltar. E que notícia maravilhosa nós temos para dar, não é? Diante de uma situação tão difícil que estamos vivendo. Falar que Jesus virá nos resgatar, para levar para um novo Éden, levar para um lugar de onde nós nunca devíamos ter saído. É a melhor de todas as notícias que nós temos para dar. Porque essa terra será restaurada e eu quero ir para lá. E eu acredito que você também queira ir. Vamos ver qual é o conselho do nosso Senhor para nós em Amós 4:12. Olha o conselho que nos é dado. Portanto, assim te farei, ó Israel. Nós somos o Israel espiritual. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Nós temos que nos preparar e ajudar outros a se preparar também. É com essa finalidade que eu faço esses vídeos. Vídeo absolutamente simples, sem nenhuma pretensão, sem nenhuma arrogância. Na verdade, não chega a ser simples apenas, é simplório, mas é com o objetivo de ajudar pessoas a conhecerem a respeito da volta de Jesus, a apressar a volta de Jesus, que você também sinta no seu coração esse desejo. Vamos orar? Querido e bom Deus, muito obrigada, meu Senhor e Salvador, porque o Senhor não nos abandonou neste mundo. O Senhor não nos largou aqui à mercê da nossa má sorte, na verdade. Obrigado, Senhor, porque nós temos a melhor de todas as notícias a dar ao mundo. A notícia de que o Senhor muito breve virá nos buscar,
porque nós vimos no estudo de hoje que tudo praticamente já se cumpriu. Está muito perto da tua volta e nós queremos estar preparados. Eu te louvo, eu te agradeço por essa oportunidade e te peço que abençoe a cada pessoa que for assistir esse vídeo. Derrame suas bênçãos e nos dê o seu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo estudo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.